Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia comigo, a partir do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 25 ao 35. Pastor Silvio e o pastor Eduardo, junto com Rodrigo e o Bachega, que foram os delegados no concílio regional, estão voltando aí, o concílio acabou no horário do almoço, que você possa interceder para que eles venham ou estejam guardados no Senhor, né? Porque estão vindo em viagem. Abra comigo o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, e nós lemos do versículo 25 ao 35, que diz assim: Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode me despedir em paz do teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Feche os seus olhos, ore comigo. Deus, no nome de Jesus, somos gratos por estarmos reunidos aqui em Teu nome, ao redor da Tua palavra e com o povo que é Teu, povo comprado e remido pelo sangue de Jesus. Nessa hora pedimos a Tua graça sobre nós, ó Espírito Santo, aquele que passa no meio da igreja. Fale aos nossos corações, discirna os nossos pensamentos e nos leva à Tua presença. Pai, os nossos corações aqui são tão diferentes, mas tão desejosos de uma palavra Tua. É isso que eu oro, pedindo mesmo nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós nos reunimos aqui nesse dia, ou melhor, nessa noite, e a igreja evangélica brasileira tem hora que ela é muito da boba. Sabe por quê? A gente, enquanto estrutura, a gente cria umas ideias que só serve para a gente, né? De certa maneira, a gente deixou de lado algumas coisas tão importantes nos dias de hoje, né? E aí, umas palavrinhas que, quando a gente fala, alguns de nós se assustam. A Igreja Metodista preserva algumas coisas na sua liturgia. Alguns irmãos que, quando fala a palavra liturgia, arrepia, falam: nossa, essa coisa. A liturgia é a ordem do culto. E no nosso calendário litúrgico, nós estamos no momento chamado Advento. E o Advento é a preparação para o que nós iremos celebrar no dia 25 de dezembro. E a palavra Advento para alguns soa: nossa, mas isso não é da igreja X lá, isso não pode. Não, Advento é esse tempo de espera, de celebração que nós iremos ter. Então nós estamos nos preparando para a chegada do Natal e para celebrar. De certa maneira, é um tempo que os nossos olhos voltam para o Senhor, de uma maneira especial, para relembrar o nascimento de Jesus, o Cristo. E isso é lindo por demais, gente. Se você tem alguma dificuldade com isso, perde isso. É uma bobagem, é besteira. O Advento é esse tempo. Hoje é o primeiro domingo do Advento. Advento não é da igreja X ou Y. Advento é da igreja cristã, a igreja de Jesus. Você faz parte da igreja de Jesus? Eu faço. Eu sei, então a gente é irmão e vamos que vamos, né? E o primeiro domingo do Advento
traz uma palavra em especial. É a palavra de esperança. Isaías capítulo 9, versículo 6, se não me falha a memória, diz mais ou menos assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. O advento, né, a nossa espera, a nossa expectativa é como um povo que anda numa escuridão e vê uma luz. Quando chove muito intenso em nossa cidade, cai umas árvores, né? Choveu mais forte, cai árvore. E caiu árvore, alguns de nós ficam sem energia. E é uma tragédia, né? Lá em casa, minha esposa tem problema de visão, né? Ela usa óculos. E quando está escuro, gente, o que era ruim fica mais difícil ainda. Aí não vê nada, né? E aí você acende uma luzinha. Gente, quando tem energia, aquela luz 9 watts parece que é pouco, né? Fala, nossa, essa luzinha está ruim. Mas quando não tem energia nenhuma, até uma vela daquela mais ruinzinha lá, fala, nossa, que luzona, né? O advento é uma fala para a gente olhar, é um período que a gente olha para a tradição bíblica e vai construindo essa narrativa que nós trazemos para celebrar enquanto esperança. Temos 4 domingos que antecederá o Natal. E hoje nós falaremos um pouco sobre esperança, que é o que remete a esse domingo. A expectativa para o Natal é grande. Não sei se você é comerciante. Se você tem uma lojinha, você está numa expectativa doida para vender os teus produtos. Se você tem lojinha, o que quer que seja. Mas a minha expectativa é poder celebrar no domingo o Jesus que nasceu. E eu creio que você também quer isso. Só que muitos de nós, talvez diga assim, eu não tenho esperança no dia de hoje para celebrar qualquer coisa. E talvez o domingo ou o dia de Natal, que nós chegaremos logo mais, esteja vazio para você. Ao olhar o texto que nós lemos nessa noite, nós olhamos uma história de um homem que aparece ali, sem eira nem beira, numa história que fica aqui e daqui a pouco some. Biblicamente, a gente tem alguns personagens que vêm, aparecem, marca e depois quase não se fala deles. Nós temos a história de Simeão. Simeão tem aqui o que fala dele está aqui. Era um homem que recebeu uma revelação. Eu falei, esse homem era do pentecostal mesmo. Recebeu a revelação e creu na revelação. Que ele não morreria sem ver o Cristo. Talvez, como para você, como para mim um dia foi, Cristo não é sobrenome de Jesus, não. Cristo é uma referência ao ungido, ao Messias. Ele seria como um conceito. Só uma pessoa poderia ser o Cristo. O Cristo deveria ser aquele que cumpriria todas as profecias que estavam no Antigo Testamento. Seja de Isaías, seja nos outros profetas. E para que, então, ele viesse a trazer remissão, viesse a restaurar a Israel. E aí eu fico olhando para Simeão, então ele está lá, recebe uma revelação, você não morre não. Então assim, ele talvez pensaria, quando que vem? Já estava lá com a idade avançada e os dias passando. Imagina ele se perguntando, cadê esse Cristo? Cadê o Messias que não vem? E daí ele falou assim, qualquer hora eu trupico aqui, quebro o fêmur e aí já deu ruim, eu vou morrer. Ou qualquer outra coisa. Daí ele falou assim, tira os tapetes de casa, gente, não deixa mais nada. Não deixa nada para que eu não possa morrer. E aí os dias vão passando, as coisas não vão acontecendo, e Simeão, talvez a esperança vai fugindo do coração. E aí um dia ele está lá, tranquilo, o Espírito Santo, como diz o texto, toca nele, vai ao templo Simeão. E olha que loucura, ele vai ao templo e chega lá, ele vê uma mulher, uma família com uma criança. Pensa comigo, a ideia na construção de Israel, eles estão esperando o Messias.
Eles estão esperando o homem bem do forte, que vai acabar com o Império Romano, vai acabar com todo mundo que estava oprimindo a Israel, ia fazer justiça. Ele ia ser o governador de Israel, ia botar todo mundo que era ruim de inimigo para correr. E aí tem uma criança. Como ele era um homem tomado pelo Espírito, não deu ruim não. Pega a criança, agradece a Deus, consagra ela, e aí diz, agora eu posso morrer, porque os meus olhos contemplaram. Meus irmãos, Simeão não parou a sua esperança em meio às frustrações. Deus dá esperança para pessoas fracassadas. Pensa comigo como Simeão poderia sentir no coração com os anos passando. Você em algum momento já sentiu como se estivesse enxugando gelo? Sabe? Pega o gelo e vai secando, secando, o negócio não vai andando, e você fala assim, eu fui na reunião de oração, fiz campanha. Quem já fez campanha de oração? Está em paz, né? Eu também, gente. Eu brinco contando e dando risada, né, que eu passei por um problema ósseo na minha infância, chamado osteocondroma múltipla. Eu aprendi a falar rápido assim, porque eu sempre expliquei para os outros, né, mas é difícil de falar. E esse problema me levou a algumas cirurgias. Né, eu fiz 4 para arrancar, de uma maneira muito simples para te explicar, é como se fosse um esporão. Sabe aquele negócio uma calcificação óssea, que no meu corpo dava quase todas as articulações. E diante disso, algumas que cresciam mais, era necessário uma intervenção cirúrgica. E aí, como eu estava muito do crente, quando eu completei meus 18 anos, eu fui fazer minha última cirurgia para remoção, que era um caroço, que em alguns lugares cresceu e doía. Esteticamente ficava bem feito também, era uma ponta aqui. E na última cirurgia, estava lá marcada, eu falei assim, fazer jejum e oração, né? É o que dá bom. E vai eu lá orar, orei por muitos dias, fiz a cirurgia, e a cirurgia da retirada que foi na perna, foi maravilhosa. Porém, eu tive uma crise referente à anestesia, que é essa que a grávida toma, sabe? Eu acho que é a RAC. Eu fiz questão de esquecer esse trem. Passei muito mal depois. E eu falei, Deus amado, mas eu orei tanto, eu fiz jejum, e o Senhor deixou eu passar tudo isso. Eu fiz a cirurgia, fiquei 2 dias internado, tive alta, e depois eu voltei para o hospital 2 dias depois para ficar 1 semana. Foi terrível, foi terrível. E esse sentimento de que eu oro e as coisas não dão certo é comum. Porque a gente vai vendo e a gente vai dizendo, Deus, traz solução, e aí não acontece. E aí o que acontece conosco? Nós então queremos abrir mão e voltar às antigas práticas. Não necessariamente que as antigas práticas sejam pecados. É que nem a gente imaginar quando acontece em João capítulo 21, onde os discípulos, onde nós temos na liderança de Pedro, que após a crucificação de Jesus, ele olha para os discípulos e fala, galera, eu volto para pescar. Ele olha assim, quando a gente quer influenciar para bem não funciona, né? Mas quando é para dar ruim a gente leva, né? Ele olha, eu vou pescar. E traz a multidão, os outros discípulos junto. Ele está frustrado, ele está sem esperança. Por quê? Porque não está dando certo. E aí aparece Jesus a ele. E aí o discípulo que diz é amado, é bonito quando nós temos a referência sobre o apóstolo João, né, discípulo amado. João, quem te chama? Quem te apelidou de discípulo amado? Ele fala, eu mesmo, né? Se aparece a referência de discípulo amado no próprio evangelho de João. E ele fala, é o Senhor. E o Senhor vai se encontrar com pessoas supostamente fracassadas. Que fizeram, e olha por algum motivo e diz, não dá certo. E olha, não adiantou de nada. Você já teve esse sentimento? De que agora eu não tenho mais esperança. Fiz, corri e não deu certo. É o sentimento que nos toma você. E vou contar um negócio, vocês não falam pastor Eduardo, nem pastor Silvio, e toma o meu coração também.
toma o meu coração naquilo que eu posso colocar as mãos e naquilo que não tem nada a ver comigo, em que eu não posso controlar. Tem coisas que não estão na nossa mão, mas porque não dão certo, a gente diz assim, acabou a esperança. E aí Jesus, ou melhor, o nosso Deus, quando a gente olha para Simeão, é muito curta a história dele, mas você não vê uma palavra de reclamação. Parece que é a nossa vida, né? Que quando Deus analisa, não tem nenhuma reclamação de que as coisas não deram certo. Tem hora que a gente é que nem Elias, dizendo, Senhor, só sobrou eu de bom. O resto, todo mundo é ruim. Só sobrou eu aqui, o que eu fiz de bom. A Jezabel, a mulher do Acabe, quer me matar. Aí Deus, num momento, fala assim para ele, ô Elias, não, conservei 7.000 joelhos que não se dobraram em Israel. Você não está sozinho. Meu irmão e minha irmã, quero te dizer muito claro, em meio a tantas lutas que passamos, não perca a esperança, porque a nossa esperança, e talvez você já tenha ouvido isso, ela não está ligada a coisas que acontecem. A nossa esperança tem nome, Jesus. A nossa esperança é o Senhor, e permanecemos nela. Então nós estamos nos preparando para chegar lá no dia 25 e falar assim, a minha esperança se materializou, se fez homem, se fez carne, nasceu o Messias. A minha esperança é Jesus. Que assim o meu coração possa se animar. Nós não perdemos quando fazemos a opção de caminhar esperançosos no Senhor. Tem uma palavra aí que o pessoal colocou como verbo, eu sei lá como diz esse trem, as professoras e professores de língua portuguesa. Depois, de uma maneira educada, você corrija eu ali, porque eu vou soltar um negócio que posso te diferir. Mas tem uma palavra lá, tal da esperançar. E o esperançar é crer fazendo. É não ficar sentado enquanto as coisas precisam acontecer. Eu creio que Jesus fará, então eu continuo a minha vida. Então assim eu vou fazendo. A nossa esperança é crer que Jesus veio e pode trazer solução segundo a vontade dele na minha vida. Ah, mas eu não estou vendo. Nossa esperança é o Senhor. Simeão, possivelmente, por muitas vezes não viu nada. Quantas vezes poderiam dizer para ele, aquele lá é o Messias. O outro, aquele lá é o Messias. Olha lá, aquele que é o Cristo. Não. No final da vida dele, aparece. Meio a tantas frustrações que vivemos, também preciso entender que a minha esperança é o Senhor. Então eu permaneço fiel a Ele. Quantas coisas poderiam tirar Simeão do foco? Tem hora que a gente sabe que Deus tem algo para nós, sabe bem disso, sabe ou não sabe? Tem hora que a gente sabe disso. Mas tem hora que aí a gente diz, no popular, né? Está demorando, não está dando certo não. Ou talvez não é como eu espero. E aí a gente se vende. Tem hora que a gente se vende de uma maneira chamando de bonita ainda. Por exemplo, quando Moisés está lá no tete-a-tete com Deus, no monte, recebendo as tábuas da lei, Moisés está recebendo de Deus. O líder do povo está se enchendo de Deus. E o povo está lá debaixo, tranquilão, esperando Moisés. Fala, vem Moisés. Nada do Moisés. Moisés, vem. Nada do Moisés. Daqui a pouco ele fala assim, ô Moisés, fica por aí. Constrói o bezerro de ouro. Nós precisamos de algo para adorar. Tem hora que nessa espera que temos, que a gente não gosta, que a nossa esperança não faz mais sentido, a gente começa a construir jeitinhos. E fala para mim, você já tentou dar um jeitinho para Deus? Misericórdia, né? Misericórdia. Bom, temos o bezerro de ouro, temos Abraão, que recebeu uma palavra de Deus. Vai ter um filho, homem. E aí ele fala, os dias estão passando, Deus. O negócio não está acontecendo. Não está dando bom, não. Fala, então vamos dar um jeitinho. Vai lá, tem um filho.
com a sua serva, que não era para quem ele ter o filho. Nasce Ismael. Deu ruim, deu errado. Num outro momento, aí Deus vai lá, fala com ele. Ele fala, fiz besteira. A gente vai fazendo isso. Nesse tempo que a gente vai esperando, tem hora que a gente está se vendendo. Abraão, e eu falo, parece, quando ele fala, não, eu vou ter aqui, eu vou ajustar. E aí parece que é bonito, parece que está tudo bem, e parece que está tudo certo, afinal ele queria ter filho. Dentro da lei estava tudo ok, mas não era o que Deus queria, não era o que Deus que tinha traçado como plano para a vida dele. Não era simples assim. Quando nós olhamos no livro de Isaías, o rei Uzias, diz que foi um rei muito poderoso, que ganhou guerras e foi indo, mas diz que num momento lá ele teve uma brilhante ideia. Ele quis tomar lugar do sacerdote e queimar incenso aonde não era lugar dele. Ele quis fazer algo que não era para ele. Então diz que ele entra dentro do templo com incensário e é acometido de lepra. Então vamos vendo quantas vezes a gente dando jeitinho para fazer aquilo que o nosso coração está sendo levado. Aquilo que o nosso coração está falando, isso aqui é mais gostoso. E somos muitas vezes tomados por essa geração do prazer ou do bem-estar. Mas permanecer fiel, mesmo que os meus olhos ainda não estejam vendo o que o Senhor quer, e não se venda a projetos que não são o que o Senhor chamou para a tua vida. Permaneça, espere, permanecendo fiel. Saul está vencendo a guerra, e e vai matando daqui, mas Deus tinha dado uma palavra para ele, falou, Saul, você vai lutar nesta batalha e vai acabar com tudo. Acaba com tudo. Não deixe rei, não deixe gado, deixa nada. E Saul ouve meia palavra, e ele deixa o gado, aí pega o gado, vai querer fazer um incenso, um holocausto, e aí Deus diz para ele, Saul, era melhor você me obedecer do que sacrificar. A nossa espera em Deus, pelaquilo que Deus projetou para a nossa vida, é uma espera em fidelidade. Não é uma espera como você quer, ou como eu quero. A muitos de nós, o Senhor chamou que nessa espera esteja atuando. Porque o que diz sobre Simeão é isso, de que enquanto ele esperava, diz o texto no início que ele era um homem justo e piedoso. Traduzindo em pormenores da tradição judaica, que ele era um homem religioso no bom sentido da palavra. Era um homem que praticava a sua fé de maneira positiva. E o que acontece conosco é de que eu me vendo diante do projeto do homem, o projeto do meu coração, e deixo de viver, deixo de fazer aquilo que Deus quer que eu faça enquanto espero. Vai realizando, vai trabalhando, vai se dedicando a Deus, mas Deus, eu estou esperando tanto, eu não tenho mais esperança do que as coisas vão dar certo, eu vou parar com tudo que eu estou fazendo. Continua por fé, continua vivendo a tua fé, a tua espiritualidade, porque não é isso que faz Deus nos abençoar, não é o que eu faço. O que eu faço é uma resposta daquilo que está no meu coração. E o que eu estou dizendo é o seguinte, num exemplo simples, você não canta no louvor a quem canta para receber algo de Deus. Você canta com uma expressão de adoração. Você não entrega dízimo e oferta para ganhar algo de Deus. Você entrega como expressão de adoração. A gente não faz nada para ganhar algo de Deus. Mas a gente não deixa de fazer porque as coisas não estão acontecendo. Simeão não vende o seu projeto, não deixa para assumir outras coisas, não deixa de fazer aquilo que é o cotidiano na sua espiritualidade, na sua fé. Não abandone o que você está fazendo, porque você não está vendo as coisas acontecerem. Simeão está lá esperando, continua. Vai fazendo.
vai vivendo. Ah, mas que mais? Vai lá e deixa Deus fazer. Então, é essa realidade que a gente está se perdendo. De Deus está acontecendo na nossa vida, e a gente está falando, Deus, eu não quero mais o teu projeto. Eu não tenho mais esperança. Então eu pego o que é de Deus e deixo. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu quero. E nesses momentos em que eu quero realizações, é que Satanás oferece para nós essas coisas. Quando Jesus, na sua debilidade, na sua fraqueza, em Mateus capítulo 6, está lá no deserto, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser provado. E chega lá o Satanás, inimigo das nossas almas, das nossas, tá? É plural, gente. Inimigo, mas não vencedor da nossa vida. Oferece na fraqueza, talvez na dor, se Jesus estava com fome, talvez um sentimento de abandono, um sentimento de inutilidade e qualquer outras coisas. A fraqueza estava ali latente. E ele oferece as riquezas do mundo, oferece a satisfação e oferece tudo isso. É nesse momento onde nós esperamos e não acontece, que podemos nos perder de uma maneira muito grande, de uma maneira terrível, de esperar o que Deus quer fazer. Ah, Deus não está fazendo, então eu vou levar o meu projeto aqui. E aí Satanás vem e lança sobre nós essas realidades. E a gente fala, é isso aqui que eu quero mesmo, é essa realização, é esse poder, essa satisfação. Aí eu vou lá, abraço esse negócio, e aí deu ruim, bem do ruim mesmo. Então toma cuidado, que na nossa espera em Deus, e na nossa não realização das coisas, Satanás vem com bandejas. E as bandejas visualmente, saborosamente, são bem das boas. Esses dias, a gente chegou com uma comida perto do Matias, e ele teve uma reação que para nós é nova, né? Mas ele começou a lambuzar os beiços. Eu falei, filho, parece que dormiu amarrado. Ele ficou assim, porque ele salivou, porque era bom aos olhos, bom ao nariz. Ele falou, ele estava doido para comer, porque ele estava com fome. Espere naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Espere o que o Senhor tem para realizar, permanecendo fiel. Seja fiel. Não crie outros projetos que Deus não mandou criar. Não troque aquilo que Deus tem para a sua vida por algo que você idealizou. Nesse tempo, tome cuidado pelas propostas de Satanás, porque elas virão. E virão bem bonitas. Não desembrulhe esse pseudo presente. Enquanto a gente espera no Senhor, nós esperamos guiados pelo poder do Espírito Santo. O texto é lindo numa das falas aqui. No versículo 27, diz assim: movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E aí continua, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Movido pelo Espírito. Quando a gente espera o que Deus tem para fazer na nossa vida, deixe ser guiados pelo Espírito. Mas não seja apenas uma pessoa que se mova quando no coração vir grandes revelações. Porque quando o Espírito fala com Simeão, não fala assim, ô Simeão, se levanta que lá está o Messias. Fala assim, vai lá ao templo. O templo era cotidiano de Simeão. Então, talvez Simeão diria mais ou menos assim, eu já vou ao templo. É mais ou menos como você vem todo domingo, dominicalmente, à igreja, e você já está tão desesperançado, que fala assim, mais um dia não. E aí Deus fala com você, vai à igreja, tocando ao teu coração para esse cotidiano, e aí você fala, eu não quero não. A temperatura não é boa, talvez você fale, tem dia que o ar está gelado demais, tem dia que está quente demais, eu não gosto, Deus.
A revelação que é trazida ao coração de Simeão não é a revelação que, uau, é um levanta e anda. Vai lá, faz o teu cotidiano. Seja guiado pelo Espírito assim. Imagine você acordar. Vamos pensar assim comigo, que Deus fala no teu coração. Vai na empresa do irmão, sei lá, compra alguma coisa que ele vende. E por qualquer motivo, você fala assim, eu estou precisando mesmo. Não é que eu tô. Imagine se Deus fala para uma mulher, vai na loja tal e compra um sapato. Não tem nada de diferente aí, né? Porque o coração da mulher já é predisposto a comprar sapato, né? Ela tem essa paixão. Aí Deus fala, vai comprar um sapato. Aí a mulher levanta, olha para o marido e fala assim, Deus falou comigo. E aí o homem fala assim, falou o quê? Deus mandou eu comprar sapato. O homem falou, não. O homem vai falar assim, presta bem atenção. Não sei se isso é do divino. Mas supondo que isso acontecesse naquele dia, você então fosse ao shopping, e aí Deus falou muito claro com você, mulher, e falou assim, vai na loja da Arezzo. É isso, né? Arezzo é bom, é caro? É, né? Então Deus falou muito claro. Para essas coisas, mulher tem uma facilidade maior para ouvir. Mas aí você senta, pede para a vendedora, traz os sapatos, né? Isso vem é tão bonito, né? Quando as mulheres vêm com aquela mão de caixa, coloca lá, e a mulher parecendo a princesa, provando o sapatinho. E aí você compra o sapato. E aí talvez, estou me ilustrando a conversa, a vendedora fala assim, muito obrigado, porque no dia de hoje eu não tinha vendido nada, e você veio aqui, você é a resposta da minha oração. Tem hora que a gente só está sendo disponível a grandes revelações de Deus. E Deus fala conosco para esperar, e ouvindo todas as palavras, e essas palavras do cotidiano. Vai lá, abençoa o teu irmão. Por exemplo, num dia, talvez você amanhece e está lendo a sua Bíblia. Você está lendo a sua Bíblia, sabe? Você está lendo a Bíblia. E Deus fala, lembra de alguém e avise. Meu irmão, estava aqui lendo a Bíblia, e Deus me trouxe ao teu coração a tua vida. Eu orei por você. E você avisa a pessoa que isso aconteceu. Daqui a pouco você recebe um telefonema, um choreiro do outro lado. Ai. Se permita esperar, sendo guiado pelo Espírito, nas coisas mais simples da vida. Não espere Deus abrir o céu, descer anjo, sabe? Ver o negócio pulando daqui para lá para dizer que é Deus. Deus fala com Simeão, fala assim, através do Espírito Santo, vai Simeão, vai viver o que você já vive. Aí Simeão levanta e vai. Simeão, movido pelo Espírito, foi lá e diante disso experimentou o que tanto aguardava, o que tanto almejava. Os céus então, através de uma resposta física, humana, tão simples de Simeão, se levantou. O homem é rápido para se arrumar, né? Se vestiu, 5 minutos estava pronto, chegou lá no templo, e vamos que vamos. E aí os olhos deles viram. E aí, olha que coisa linda, Simeão diz assim, agora eu posso descansar. Meus irmãos e minhas irmãs, tem hora que a nossa esperança some. Ela não é, mais uma vez, sumiu. E nós viemos aqui falando de como a gente espera nesse tempo. A nossa esperança se concretizará quando um fato acontecer. O fato é quando nós vemos o Senhor. Seja para qualquer direção, é quando Deus entra nessa história. Mas não apenas entra, ou melhor, não só quando eu falo de Deus, mas quando é que Deus se manifesta. É quando eu reconheço o Jesus diante de mim. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, o nosso irmão Estevão estava sendo apedrejado. E a esperança dele de vida estava acabando ali.
Humanamente ele estava morrendo. Será que ele podia gritar, me soltem? Poderia gritar, não iria acontecer. Ele estava sendo apedrejado por ser homem de Deus. Mas Estevão, no momento, olha os céus e vê Cristo Jesus sentado à destra de Deus Pai, e aí a cabeça dele muda. Ele diz, Pai, perdoa também. Ele usa mais ou menos o que Jesus fala, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo, não impute a eles este pecado. Então, a esperança de Estevão é tomada quando ele vê Jesus. Em João, no capítulo 21, versículo 7, já mencionado, quando os pescadores perderam toda a esperança, Jesus aparece e João, o discípulo, fala ali, ei, ali o Senhor, aquele que está crucificado, ali o Senhor. Imagina os discípulos ali voltando a pescar, e agora Jesus se aparece, se mostra ali, materializado em espírito, e aí João fala assim, ali o Senhor, e aí vai ter mais uma pesca maravilhosa, e eles vão voltar ao ofício que Jesus os chamou. Em Isaías capítulo 6, num momento tristíssimo da história de Israel, quando o rei Uzias morre, Isaías diz que eu vi o Senhor assentado sobre um sublime trono, cercado sobre os serafins, rodeado, e por aí vai. Em Lucas capítulo 24, após a crucificação de Jesus, os discípulos no caminho de Emaús estão voltando, e Jesus aparece a eles, e aí eles estão dialogando com Jesus, eles não conseguem perceber, e aqui que eu preciso te dizer, meu irmão, não apenas saiba que Jesus, mas identifique Ele na tua vida, o reconheça, o adore, e ali no momento, Jesus, no momento do partir do pão, eles então caem as escamas dos olhos, eles veem que é Jesus, e aí Jesus some dali, né? Tem um momento de palavra, e os discípulos conversando após esse fato, falam assim, não nos ardia o coração quando eles punham as escrituras, ou seja, a minha esperança na concretização daquilo que Deus tem para nós, acontece quando Jesus entra na nossa história, então Ele vai cumprir conforme a sua palavra. A gente vai esperando, e aí, segundo a vontade dEle, no tempo dEle, e eu sei que tem hora que a gente quer abandonar todo esse negócio, não é? Porque a gente tem hora que sofre. Aí Jesus vem e aparece. Aí talvez você diga assim para mim, pastor, mas na minha história, algumas pessoas morreram e ali não tem, humanamente, salvação do que eu vi, não tem retorno. A gente se limita aos nossos olhos. Deus não se limita a isso. Que como uma vírgula de Deus na tua vida, Ele possa esperançar teu coração novamente. Deus tem algo para você, algo para mim, que esse Cristo, que nós vamos celebrar no dia 25, encha teu coração de esperança. Ele vem para restaurar todas as coisas, Ele vem para nos curar, Ele vem para esperançar o nosso coração. Eu queria convidar o louvor para subir aqui, que eu quero orar com você, igreja. Dá para a gente orar? Será que você ainda está bem desanimado? As nações talvez esqueceram e perderam a esperança. Simeão, eu fico pensando nesse Simeão, gente. Pegando uma criança e falando, esse aqui é o Messias, esse aqui é a realização, esse aqui é o cumprimento. E a loucura que vai aparecer aí, depois, biblicamente, Jesus vai sumir da história, vai aparecer mais velho. Ainda bem que o Simeão morreu, senão o pessoal fala assim, ô Simeão, você enganou a gente, você disse que era o Messias, mas não é não. Depois lá, Jesus vai aparecer na história bíblica. O louvor vai cantar uma canção, e eu quero te convidar a se encher de fé. Encher teu coração de esperança novamente pelo Senhor. O nosso Senhor não falha. O nosso Senhor não tarda. Ouça a canção, adore o Senhor. E depois a gente ora junto.
tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar confiarei. Ao teu nome clamarei. Amém. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Se você puder colocar em pé, coloca comigo mais fundo nessa noite. Que já adore o Senhor com essa canção. E se teu coração precisa se encher de fé, de esperança, nesse Deus que realiza grandes coisas, desse Deus que entra na história, desse Deus que promete e cumpre. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já esteve, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Eu quero orar com você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, colocando o seu coração diante do Senhor. Eu quero te convidar a se derramar diante do Senhor, a dizer: Deus, eu sou esse desesperançado que quero renovar minha esperança, sabendo que Cristo é a minha esperança. Eu não preciso, nós não precisamos de outro alguém. Ele é a nossa esperança. Cristo é a esperança. Jesus é suficiente. Lance-se diante do Senhor. Deus, no nome de Jesus, nessa noite, com os meus irmãos e minhas irmãs, quero pedir através do Teu Espírito, esse Espírito Santo, que nos toma o nosso coração, que quantas vezes estamos quebrados, sem expectativas, sem vontade mesmo de fazer, mas aquele que prometeu é fiel para cumprir toda a palavra sobre as nossas vidas. Eu creio sobre a minha vida, eu creio sobre a tua vida. Deus virá com providência segundo a sua palavra e a sua vontade. Permaneça fiel nele, tão somente por ele. Ele é a nossa esperança. Pai, no nome de Jesus, oro crendo que o Senhor é poderoso para realizar e fazer algo extraordinário que nunca nós esperávamos para as nossas vidas, ó Pai. Quero declarar sobre a vida de cada irmão e cada irmã
essa esperança humana que se perdeu, o Senhor possa vir de uma maneira sobrenatural e tomar o coração de cada um de nós. Entra com providência, entra com a tua ação, entra com a paz que excede todo entendimento, e entra com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E ao Senhor nós dizemos: Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim a tua palavra, cumpre em mim o teu querer, realiza nas nossas vidas o que o Senhor tem para fazer. Em nome de Jesus, eu creio, assim eu oro, hoje e sempre. Amém. Guia-me, E amém. que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia.